Quer assistir todos os jogos da NBA ao vivo por 7 dias sem pagar nada? Experimente o NBA League Pass, o streaming oficial da NBA. É muito fácil. Aponta a câmera do celular para esse QR Code na tela ou então clica no link fixado nos comentários. Você será direcionado para nossa página em parceria com o Allplay, o NBA League Pass, e vai clicar em ver todos os planos. Depois vai escolher o plano anual e clicar em experimentar. Aí é só criar o seu login e pronto. Vai logar no próprio app ou site da NBA e escolher o jogo que você quer assistir e curtir o jogo ao vivo. No NBA League Pass você pode assistir 2 jogos simultaneamente, ou se quiser, até 4 jogos ao vivo ao mesmo tempo. Também ganha acesso grátis ao NBA TV, o canal da NBA 24 horas por dia. E olha que legal, em muitos jogos você pode escolher se quer ouvir a narração em inglês, português, espanhol ou até coreano. Aproveite, assista agora! Aponte a câmera do celular para o QR Code na tela ou clique no link fixado nos comentários e experimente o NBA League Pass grátis! Senhoras e senhores, é oficial! Teremos um campeão inédito! E aí você vai falar, Edu, como assim? Se o Knicks já foi campeão, se o OKC já foi campeão contra os Seattle Supersonics, como assim? Você já tá prevendo que alguma coisa vai acontecer? Não! Se você pegar os franchise players dos 4 times... você pegar o Jalen Brunson, Tyrese Haliburton, o Anthony Edwards, Shai Alexander, nenhum deles tem título. Então, oficialmente, temos definidos os finalistas de conferência e automaticamente temos definidos que o franchise player do próximo campeão da NBA será campeão pela primeira vez. Então, sejam muito bem-vindos ao Basquete ao Quadrado, onde a gente vai repercutir toda essa sequência que tivemos no segundo round. O último programa que a gente fez, Cauê, a gente repercutiu o jogo 7 entre Golden State Warriors e Houston Rockets. Então a gente passou o segundo round todo aí no limbo, muito por conta aí dos problemas que tivemos. Mas, enfim, voltamos aí para falar um pouco de o que foi cada série, o que deu certo, o que foi errado, o que foi surpresa, o que decepcionou. Mas, enfim, muitas coisas nos aguardam aí para comentar. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso, primeiramente, dar um olá, né? Estamos gravando logo após a surra do Oklahoma City Thunder versão do Denver Nuggets 193. Então, antes de tudo, preciso dar um oi, Cauê, para, enfim, encerrar esse nosso trabalho aí. Exatamente, muito boa noite, meu irmão, boa noite pra gente, né? Talvez seja boa noite pra você, talvez seja bom dia, talvez você esteja vendo isso na segunda-feira indo pro trabalho, ou boa tarde, se estiver vendo isso na hora do almoço aí, querendo entender um pouco mais sobre o que pensar dessa cena de conferência do Oeste e do Leste. E, bom, vamos pra cima, bastante coisa pra falar aí. Finais de conferência, uma coisa dá pra falar, né, Duzão? Muito diferentes do que se projetava lá no início da temporada, sobretudo na Conferência Leste. Exatamente, né? Exatamente. Então, tudo definido agora e nosso objetivo é exatamente falar sobre cada um dos times, nossos palpites, o que pode dar certo, o que pode dar errado, coisas para ficar de olho. Uma análise bem completa das 2 séries que teremos pela frente. Mas antes a gente precisa passar pelos recados, né? Não é porque o programa é gravado que não temos recados por aqui. E o primeiro deles é o de sempre, que é para você deixar o seu like. Então, uma vez que você deixa o like aqui no vídeo, você faz com que o algoritmo do YouTube entenda que esse é um conteúdo legal de ser compartilhado com outras pessoas. Então, com um simples clique, você faz com que o algoritmo recomende esse conteúdo para mais pessoas e cada vez mais gente entra aqui para a família do Live Basketball BR. Então, não perca seu tempo, deixe seu like e ajude o nosso canal aqui a crescer, beleza? Outra coisa é a inscrição. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação aqui. Afinal, estamos em reta final de playoff, o que significa que vamos ter live aqui praticamente todos os dias, vamos ter o pré-jogo de cada um dos jogos restantes aí na NBA, vamos ter os reacts ao vivo cobrindo tudo que aconteceu e acontece nos jogos, e também teremos os pós-jogos, que são os nossos famosos e tradicionais corujões, em que atualizaremos aí o que acontece aí com a NBA, o que deu certo, o que deu errado, enfim, uma análise muito detalhada virá sempre aí a seguir. Beleza? Então já faz aí o favor de se inscrever, deixar o like para não perder nada do que vem por aí no Live Basketball BR. Fechou? Então, com recados dados, né? Sempre são esses 5 minutinhos iniciais aqui de fazer a casa e tudo mais. Fazer a sala, fazer a casa
Ninguém aqui é pedreiro. Fazer a sala. Enfim, agora podemos começar aqui com os nossos tópicos, né, Cauê? Pra gente não perder mais tanto tempo. Porque eu já gostaria de começar falando da série da Conferência Leste, que está definida já há um certo tempo, porque tivemos aí uma das grandes zebras da Conferência Leste nos últimos anos, porque o Indiana Pacers, que todos os especialistas, os 11 especialistas da ESPN que analisaram cada uma das séries, os 11 colocaram o Cavs se classificando. Sim. Mas não foi o que aconteceu, né? Nós tivemos o Indiana Pacers se classificando em 5 jogos, uma série foi bem curta, e com direito a detalhes emocionantes, o game winner do Haliburton lá, depois daquela confusão, virou uma vantagem de 7 pontos no último minuto, enfim, acabou se classificando. Enquanto aconteceu a exata mesma coisa com o New York Knicks, os 11 especialistas tinham colocado o Boston Celtics se classificando, mas o New York Knicks também com elementos especiais para o torcedor do New York Knicks, 2 viradas de 20 pontos no último quarto, os 2 primeiros jogos, e aí o Knicks abre aquela vantagem e não perde mais. Então o New York Knicks e Indiana Pacers se classificam para as finais de conferência, né? 0-22 os especialistas estiveram nas análises desse segundo round, e vão fazer a final de conferência, revivendo uma rivalidade muito interessante. As últimas 4 finais de conferência que o Knicks esteve, Cauê, teve como adversário o Indiana Pacers. Então, um revival dessa rivalidade entre Indiana e Nova York acontecerá esse novo capítulo a partir de quarta-feira, que é quando essa série começa. Então, muitas emoções nos aguardam aí para Indiana e Nova York. E eu acho que a gente pode começar então falando de cada uma das duas equipes, né? Vamos começar então falando do time que se classificou primeiro, que é o Indiana. E eu queria te perguntar, Cauê, o quão surpreendente isso foi para você? Qual a análise que você faz dessa série aí? O que aconteceu para que hoje estamos fazendo a análise de um Indiana classificado? Enfim, conta tudo aí pra gente. Tá no mudo. Vou ter que pagar o pastel do Marcelov, cara, que situação. Você me permite, antes de eu falar de Indiana, mostrar uma coisa aqui? Claro. Que é assim, eu gosto muito... não consegui botar a imagem porque é inválida. Mas eu ia comentar sobre o embate entre Tyrese Haliburton e Jalen Brunson nos ringues da WWE na temporada passada. Perfeito. Quando o Indiana Pacers eliminou o Knicks naquela ocasião. É uma série totalmente diferente, né? Dá pra gente bater nessa tecla. Nova York muito baqueado, coisa que, por incrível que pareça, não está agora. E também o New York Knicks com o Julius Randle, com o Dante DiVincenzo, o New York Knicks sem o seu segundo melhor e novo melhor jogador, Karl-Anthony Towns, né? E também sem Mikal Bridges. Então era um New York Knicks aí completamente, totalmente diferente. E agora se reencontram, Edu, numa série que, pra mim, é tão equilibrada quanto seria Boston Celtics e Cleveland Cavaliers. Só que, para o fator dramático da coisa, para o fã de basquete médio, tem ainda mais história e ainda mais rivalidade aqui, né? Desde, enfim, a rivalidade recente entre Tyrese Haliburton e Jalen Brunson, se enfrentando no ano passado, as inúmeras confusões que esse Pacers causou aí, com bom espírito, na minha opinião, tá? Eu não acho um time trambiqueiro, acho só um time que, enfim, é jovem e cheio de vontade e não abaixa a cabeça pra ninguém. E claro, desde o clássico, né? Red Miller contra os Knicks dos anos 2000, anos 90. Red Miller fazendo o choke para Spike Lee, que certamente estará no Madison Square Garden e também no Gainbridge Fieldhouse, assim como o Red Miller, pois teremos transmissão da TNT americana, e na TNT americana, Red Miller e Kevin Harlan estarão comandando as transmissões, então Red Miller estará no Madison Square Garden, muito ansioso para ver como ele será recepcionado. Certamente não vai ser bem recepcionado, mas vai ser aquela rivalidade gostosa de se ver. E, cara, falando um pouco sobre a série e um pouco mais sobre Nova York em si,
Que franquia que passou por altos e baixos na temporada, né? Eu sigo muito os torcedores do Knicks nas redes sociais Diga lá. Vamos falar então primeiro de Indiana. Eu quero deixar o Knicks pra depois, porque eu acho que a gente tem bastante coisa pra falar. Vou falar do Indiana primeiro, porque o Indiana Pacers é um time que, enfim, se classificou primeiro, então eu quero deixar esse suspense pro Knicks no final da discussão dessa série. Então vamos falar então primeiro aqui do Indiana, porque o Indiana em 5 jogos acabou se classificando contra o Cleveland Cavaliers. É um time que tá descansando desde a segunda-feira, se eu não tô errado aqui agora, na segunda-feira eles já tinham garantido aí... Não foi na segunda-feira. Acho que foi na terça. Foi cedo na semana. Foi cedo, enfim. Vão ter mais de uma semana aí pra se preparar. E eu queria entender um pouco o que aconteceu para que o Indiana Pacers se classificasse, né? Porque o Cleveland Cavaliers acabou sofrendo com lesões. Então, desde o começo da série, a gente vê o Evan Mobley ali não estando 100%, o Darius Garland perdendo jogos, o DeAndre Hunter perdendo jogos. Mas, ao mesmo tempo, eu queria te perguntar, foi só isso que aconteceu para o Cleveland Cavaliers não estar hoje nas finais de conferência contra o New York Knicks? Só lesão tirou o Cleveland Cavaliers? Porque a gente viu um Indiana Pacers abrindo 2-0 em Cleveland. Os 2 primeiros jogos em Cleveland acabaram com vitória do Indiana Pacers, e aí o Cavs ganha o jogo 3 para perder os jogos 4 e 5. O que aconteceu com o Cleveland Cavaliers especialmente? E aí a gente faz a nossa despedida correta aqui ao Cleveland Cavaliers da temporada. O que aconteceu para o Cleveland Cavaliers, na sua opinião, sucumbir ao Indiana Pacers em 5 jogos? E o que tem de mérito no Indiana Pacers em ter tirado o Cleveland Cavaliers tão rapidamente? Apesar das lesões, Edu, faltou energia desde o primeiro jogo do Pacers sempre esteve lá em cima. E eu tenho dificuldade, cara, de não falar, inclusive, do Indiana, quando eu vou falar o que deu errado pro Cleveland. Porque, cara, Indiana deu o primeiro soco, deu o segundo soco, absorve o terceiro soco, perdendo aquele jogo 3, e depois vai lá e dá os últimos 2 socos da série. E, cara, apesar de um favoritismo claro do Cavs, e falando até de casa de aposta aqui, todos os jogos da série, sem exceção, até o jogo da eliminação, o Indiana Pacers era o underdog. E não era pouco underdog, tá? Não era 1,80, 2, 1,70, 2,10, não. Era underdog 1,5 vitória do Cavaliers, 2,5, 3 Georgia para Pacers vencer. E assim, eles em momento algum jogaram como se fosse isso. O Cavs tem a oportunidade de ouro no jogo 2 de empatar essa série e talvez mudar o rumo dela. E entrega, não tem outra palavra. E ali, cara, o Pacers vem e, enfim, cresce na série. É a franquia mais enérgica da NBA. Resolveu um problema muito importante da temporada passada, que era a defesa. Então ainda ataca com velocidade, mas também não com displicência. Enfim, é uma franquia tão interessante, cara, que falaremos mais sobre Indiana. Mas o Cavs, cara, faltou energia, faltou sorte e faltou, às vezes, até casca, viu? Por conta disso, inclusive, eu não, e acho que você concorda comigo, eu não faria caça às bruxas e trocaria Jarrett Allen ou Donovan Mitchell mesmo. Não faria nada disso. Eu rodaria esse time mais uma temporada e ver se, enfim, é leão de temporada regular mesmo e não vai conseguir passar disso, ou se foi mais, enfim, pegou de surpresa e precisa de uma temporada correta, né? Uma temporada mais pronta para chegar e tentar, quem sabe, pegar uma final de conferência e sim chegar na série da NBA e tentar ser campeão. Perfeito. Eu parto do mesmo princípio que você. Eu também acho que é um time que, e muita gente já tá falando que esse time, do jeito que tá, não dá pra chegar com o Donovan Mitchell como franchise player. Só que o Indiana Pacers tá chegando com o Larry Haliburton de franchise player, né? Então, assim, ao mesmo tempo em que muita gente já tem muitas certezas de que
isso é um fracasso, que é um leão de temporada regular. É o Atlanta Hawks de 2015. Quando o Cavs é eliminado, o Atlanta Hawks de 2015 foi um dos trending topics dos Estados Unidos no Twitter. Sim. Mas, enfim, eu ainda acho que tá muito cedo. Eu, assim como o Cauê, rodaria mais uma temporada esse time do Cleveland Cavaliers. Reforçaria o que já é bom, tentaria entender o que deu errado, tentaria resolver essas lacunas na pós-temporada, porque esse time se provou ser muito bom. E aí a gente vai entender se de fato foi uma Cinderela na temporada regular e que nunca mais vai conseguir atingir esse nível novamente, ou se a gente tá falando de um time que vai voltar a ser o time que era antes, e na dominância que era antes, e aí sim tomar medidas caso elas sejam necessárias. Então tô com você. O Cleveland Cavaliers teve muitos problemas, alguns jogadores não corresponderam, como por exemplo o Sr. Ty Jerome, que a gente tinha até falado no primeiro round, né, que é impressionante como o aro não tinha ficado pequeno para ele no playoff, mas aparentemente acabou ficando no segundo round, teve partidas bem abaixo, inclusive o jogo 2, em que vence o Indiana Pacers naquela virada, Ty Jerome é um dos principais responsáveis, na minha opinião, pela partida abaixo que acabou fazendo, mas usando o Ty Jerome como apenas um dos exemplos, né? O Garland foi muito abaixo, e aí tem a questão física também, que a gente não pode desconsiderar, fez uma grande temporada, mas no segundo round definitivamente não foi bem. O Donovan Mitchell em alguns momentos acabou deixando um pouco a desejar, mesmo com as atuações de 40 e tantos pontos, várias. Eu Sim. acho que não necessariamente o basquete se resume a isso, sabe? A só você colocar a bola na cesta. É como você consegue tornar o seu time bom e coletivo enquanto você está em quadra, e o que você faz para fazer isso. Acho que faltou muito disso no Donovan Mitchell durante toda a sequência. Se o Cavs pensar em mudanças, eu penso só em um jogador que deveria sofrer essas mudanças. Esse jogador é Jarrett Allen. Fez também uma pós-temporada terrível. É um cara que é muito desconectado da realidade em alguns momentos. Isso irrita muito o torcedor. Mas, enfim, dessas peças aí, tirando o Evan Mobley, eu trago questões para todos eles. Mas, novamente, eu rodaria esse time mais uma temporada e veria no que dá. Falando de Pacers, o Pacers, assim, mostra que a fórmula que eles têm é uma fórmula perfeita para pós-temporada, né? É uma rotação muito sólida, que tem vários jogadores que entram e que colocam um ritmo muito intenso e que isso funciona. Isso definitivamente funciona. Ninguém chega em 2 finais de conferência consecutivas à toa. E com a mesma base, né? A gente ia falar do Minnesota, que chegou a 2 finais de conferência consecutivas também, mas eu acho que é diferente. É um time que mudou um pouco o seu aspecto e conseguiu aí contar com alguns fatores para chegar onde chegou, mas esse Pacers é exatamente o mesmo grupo, e com uma temporada a mais, e essa segunda metade de temporada que foi espetacular, chega com todos os méritos à final de conferência. E aí aqui ficam todos os meus créditos ao trabalho do... Nossa, me fugiu o nome dele. Técnico Rick Carlisle? Do Rick Carlisle, que implementou um sistema vitorioso, que faz com que um time que não seja o time mais talentoso da conferência ser o único do leste que chegou na final de conferência 2 vezes nos últimos 2 anos. E aí, como você me falou, Edu, assim, não é o mais talentoso, mas eu cravo de novo, eu falo com uma tranquilidade, é o mais enérgico. É o mais enérgico. É o que mais tem energia. Eu concordo plenamente com você. E tem um jogador que você usou uma expressão que me chamou muito a atenção, que cresce muito mais em pós-temporada do que na temporada regular em muitas ocasiões, né? Ele cria ele teve um momento ali bem baixo, acho que o 2025, o 2024 dele, de uma forma geral, não é bom. De fevereiro pra frente ele não faz uma boa temporada, não termina bem a temporada, e o começo dele de temporada da atual também não é bom. Mas em 2025 ele vira a chave, e quando ele vira a chave ele desbloqueia muitas coisas pro Indiana Pacers. Quando ele está confiante, torna o time do Indiana Pacers muito bom e muito enérgico, e enfim, isso faz com que o Indiana Pacers chegue onde chegou. E eu vou te perguntar uma coisa, Cauê. O que na sua opinião faz o Tyrese Haliburton ser tão especial nesse tipo de situação? Porque, cara, foram 2 rodadas seguidas em que o Indiana Pacers vira um jogo em que perdia por 7 pontos ou mais no último minuto, com um game winner do Tyrese Haliburton. O que faz o Indiana Pacers, acima de tudo, o Tyrese Haliburton, serem
tão especiais nessas horas? Cara, eu acho que é meio clichê bater nessa tecla, mas eu vou ter que recorrer pra clichêzada. E a mentalidade do Haliburton é uma coisa de louco. Ele não tem o jump shot mais letal da liga. Ele não chuta 42, 43% para 3 na NBA. Ele não é o melhor slasher. Ele é um dos melhores passadores, isso sim. Ele não é um dos melhores defensores, mas ele não tem medo do grande momento. Ele não tem medo de liderar o Indiana Pacers aos momentos mais complicados ali dos jogos de playoff, etc. Ele é muito corajoso de ter a bola na mão. E o Game Winner contra o Cleveland Cavaliers é o maior exemplo disso, né? Ele não vai pra bola do empate, que era ali a bola mais tranquila, em teoria, né? Jogar mais segura, ele vai pro Game Winner. Faz isso também contra o Milwaukee Bucks no primeiro round. E, cara, vai com o quê? 24 anos? O Riley tem? 23, talvez? Eu chuto que 23 anos. Vai, assim, com uma coletânea de momentos grandiosos, muito interessante para o aluno da idade dele. Um aluno é incrível, né? Um jogador da idade dele. E o que eu mais acho interessante, Edu, é que isso que eu falei é verdade, mas ele também tem o fracasso no cinto. Ele passou por um momento de falhar com o Indiana Pacers na final de conferência do ano passado contra o Boston Celtics. Ele comete o turnover que custa um jogo 1. Ele, enfim, se machuca, se frustra. O time precisa reagir sem ele e não consegue, entrega vantagens. Então, esse Indiana tem, cara, o fracasso e as glórias. E isso me deixa tão empolgado para apostar no Indiana Pacers passando nessa série que o calejo vai parecer um macaco agora, né? Mas o calejo do Indiana Pacers é tão bom, são tantas situações. Eles já foram vices de Copa NBA, eliminando o Boston Celtics, depois são eliminados pelo Boston Celtics, passam do Bucks 2 vezes numa briga de cachorro, série física, os dois tipos se odiavam, passa do Knicks sendo underdog, enfim, são tantas coisas que me deixam tão empolgado com esse Indiana Pacers que pra mim é difícil não acreditar que eles vêm pra mais uma temporada de superação. E já adiantando, mesmo ainda sem falar de New York Knicks, eu vou de Pacers, viu? Cara, e aqui eu já começo dizendo que... E o time aqui foi maravilhoso, tá? Porque eu aposto no New York Knicks classificando em 7 jogos, tá? Você é até um pouco menos, tá bem confiante no Pacers. Com o exato mesmo argumento que você. Porque pra mim, não existe time menos calejado, não existe time mais calejado a essa altura das finais de conferência do que o New York Knicks. Porque é um time que é capaz de conseguir escalar montanhas gigantescas e conseguir recuperar essas grandes vantagens, mesmo quando você é inferior em muitos momentos ao seu adversário, e tem a resiliência necessária para conseguir buscar essas vantagens. O New York Knicks, e aqui é um ponto que eu acho que é muito interessante se trazer, é um time que nenhum dos jogadores sentiu a situação, mesmo nos momentos mais baixos da série contra o Boston Celtics. Todos eles têm experiência nesses momentos. Mesmo não como o coletivo atual, todos têm experiência. O Jalen Brunson já chegou em final de conferência pelo Dallas Mavericks. O Mikal Bridges já chegou em final de NBA. O OG Anunoby já foi campeão da NBA, né? E também tem momentos importantes decidindo jogos em playoff. O Mitchell Robinson, aí sim, é o único que ainda não alcançou tal linha. O Karl Anthony Towns já chegou em final de conferência também. Então, todos os jogadores principais, dentre o Big Six que eles construíram, né? Só o Mitchell Robinson ainda não chegou nessa altura. E o Mitchell Robinson, pra mim, não é um cara que vai sentir a situação, porque ele faz coisas muito específicas do jogo, né? Então, por conta disso, eu vejo o New York Knicks como o time mais calejado da NBA. Falando agora sobre o New York Knicks, é um time que merecidamente se classifica às finais de conferência, batendo o Boston Celtics em 6 jogos. E eu vou responder a mesma pergunta que eu fiz pro Cauê, cara, eles eram totalmente os underdogs da série e eles se classificam sem precisar de um jogo 7. Foi só questão de lesão? Porque a gente sabe que o Jason Tatum
se machuca gravemente no jogo 4, desculpa. Rompeu o Aquiles, está fora dessa temporada e talvez da próxima. O Jaylen Brown, saíram reports de que o Boston Celtics, que o Jaylen Brown está desde o meio de março jogando com o menisco do joelho parcialmente rompido. O Jrue Holiday perdeu os jogos nessa pós-temporada com problema no dedo e problema na coxa. O Sam Hauser também esteve com seu tornozelo torcido em boa parte da temporada, não esteve 100%, especialmente nos playoffs. Então, muitos jogadores tiveram muitos problemas pelo lado do Boston Celtics com a questão física, a questão de disponibilidade. Mas aí eu te pergunto novamente, Cauê, você acha que só isso justifica? Porque, particularmente, a minha resposta é não, viu? Nova York poderia, inclusive, ter desistido dos jogos 1 e 2 tranquilamente, né? Por conta da vantagem grande que o Boston abre e tudo mais, mas não, cara, eles foram resilientes. Fizeram isso não só contra o Boston Celtics, fizeram isso durante toda a temporada. Tem game winner contra o Detroit Pistons, tem game winner contra o Portland Trail Blazers, no jogo estatisticamente mais próximo da história da liga, em que nenhuma franquia abriu 3 pontos de vantagem no jogo inteiro, que foi pro overtime. Isso é insano. E os torcedores dos Knicks, eu, como um cara que acompanha muito um torcedor específico do Knicks, os caras se perguntavam muito, tipo, cara, por quê? Por que esse time não engata? Por que esse time tem que passar por briga de cachorro contra Charlotte Hornets, contra Portland Trail Blazers, contra Washington Wizards, contra um baqueado Sixers? Por quê? Por que o Knicks não consegue vencer jogos tranquilamente? E meio que era uma benção disfarçada, né? Porque esses momentos calejaram o New York Knicks, calejaram jogadores que eu não vou nem entrar no mérito de Jalen Brunson, que é um cara que pra mim ressignifica o prêmio Clutch Player of the Year. Eu acho que vai ser difícil alguém ter uma temporada de Clutch Player of the Year, de vencedor Clutch Player of the Year tão boa quanto o Jalen Brunson teve essa temporada. Foi algo muito mágico. Mas, cara, Mikal Bridges foi um cara que passou por dúvidas a temporada inteira. Caraca, 4 picks de primeiro round, ele vale isso tudo. 5 picks de primeiro round, na verdade, né? E ele vale isso tudo. O Knicks foi roubado? Como é que é? Josh Hart, ele é um cara que vale a pena ter em quadra, ele não é o trendy que a gente espera. Karl Anthony Towns, ele vai se adaptar, ele vai conseguir se manter em quadra. Claro, ainda é uma questão. Mas foram jogos importantes para os jogadores do Knicks entenderem. E o Mitchell Robinson voltando é uma coisa insana, é uma coisa que eu não sabia como fã de basquete. Que o quão impactante esse cara é em quadra. O quanto ele faz pelo Knicks, o quanto é importante ele estar em quadra pro Knicks, o quanto ele muda jogos, o quanto ele muda arremessos, desde closeout até proteção de aro. É um fator X insano do Mitchell Robinson. Então é um time que me surpreendeu muito pela resiliência. Tem talvez melhor jogador dos playoffs até aqui, no Jalen Brunson. Não é um absurdo afirmar isso. Não é um absurdo mesmo. E playoff, Eduzão, a gente sabe muito que pode ser momento. E tanto é momento quanto o momento do Knicks contra o Boston era melhor. E o Knicks sai com a vitória de 4-2, merecidíssima. Claro que tem o Jason Tatum rompendo o Aquiles. Claro que tem um Boston batalhando contra lesões durante toda a série e playoff run. Mas o Knicks não tinha nada a ver com isso. O Boston era favorito do mesmo jeito e o Knicks foi lá e calou a boca de todo mundo, não só no Madison Square Garden, como também no TD Garden. Exatamente. E eu vou além, cara. Mesmo com a lesão do Tatum, o New York Knicks já tinha encaminhado uma liderança de 3-1 na série que seria muito difícil de ser revertida. Eu não acredito que com Jason Tatum o New York Knicks perderia a série. Olhando para como tá o cenário, eu inclusive acredito fortemente que o cenário seria exatamente o mesmo. De você vence, claro, o jogo 5, você tá com as costas contra a parede, mas o jogo 6 a tendência é que perdesse também, né? E aí, claro, não da forma que foi, né? Porque o jogo 6 foi uma humilhação, já o time totalmente desengajado do Boston Celtics, sem nenhuma motivação, o time não seria campeão sem o Jason Tatum, mesmo passando contra o New York Knicks, e acabou garantindo aí, com muitos méritos, a classificação, mas enfim,
eu vou te falar que eu vou de New York Knicks em 7 jogos. E aí, até projetando rapidamente o que eu acho da série, eu acho que vai ser uma daquelas séries mágicas, eu espero uma das melhores séries que eu já vi na minha vida aqui, porque são dois times extremamente resilientes que jogam de formas completamente diferentes. O Indiana é um franco-atirador, é um ataque total e é sempre uma loucura, um pace absurdo, dando razão ao nome da sua franquia, joga numa velocidade muito alta, enquanto o New York Knicks é um time que vai encher o saco o tempo inteiro, um time muito físico, um time que tem jogadores muito cascudos que já conseguiram se livrar de situações absurdas, imensas, e que tem, na minha opinião, o melhor jogador da série, no Jalen Brunson. Então, eu acredito no New York Knicks passando. Imagina como seria o Madison Square Garden pós-jogo 7 com vitória do New York Knicks e garantindo vaga na final depois de 26 anos, que eles não chegam desde 99. Então, enfim, esse é meu palpite, mas sei que seu palpite é diferente e eu quero saber quantos jogos você acredita que passa o Pacers. Talvez você pense que eu pensei melhor, mas não, tá? Eu sigo com o Indiana Pacers em 6 jogos. Eu tô indo muito pela magia aqui, mas eu não acho que seja só magia também, tá? O Pacers passa em 5, né? 5 ou 6 contra Milwaukee? 5, né? Acho que foi em... Putz. Não, nossa, eu apaguei isso da minha cabeça. Eu acho que foi em 5, mas deixa eu ver. Foi em 5, mas teria sido em 6 se o Milwaukee não entrega aquele jogo insano no final, né? Isso, deixa eu ver. Acho que é isso mesmo. 4x1. 4x1 contra o Bucks, 4x1 contra o Cavs. E eu vou muito, cara, na resiliência física do Pacers. Eu acho que eles vão cansar Nova York. Acho que o Pacers vai enfrentar, por incrível que pareça, e mais insano que isso possa parecer, uma defesa mais estruturada no Pacers do que enfrentou no Boston Celtics. E vai enfrentar um ataque mais difícil de ser marcado por conta da velocidade e vigor físico do que foi contra o Boston Celtics. E claro, a franquia é bem menos talentosa, mas eu não sei o quanto o talento vai ser um fator decisivo nessa série aqui, porque se a gente tá falando de talento, Nova York tem o primeiro e talvez o segundo melhor jogador da série, no Karl Anthony Towns. Mas mesmo assim, cara, eu vou de Pacers em 6, eu acho que Haliburton vai para mais uma grande série, ele vai aceitar o desafio defensivo de marcar o Josh Hart, de marcar o Jalen Brunson, quem o Rick Carlisle indicar, né? Deve ser o Josh Hart com o Aaron Nesmith marcando o Jalen Brunson. E, enfim, o vigor físico do Indiana vai ser um fator interessante e o Knicks se manter saudável pode ser um problema. Então eu vou de Indiana em 6. Perfeito. Tem algum jogador que você tá de olho nessa série aí? Sim, os dois que eu citei, inclusive, o Aaron Nesmith e Josh Hart. Eles precisam ser o fator X para suas franquias. Porque você espera de Tyrese Haliburton e Jalen Brunson, você espera de Pascal Siakam e Karl Anthony Towns. E eu acho que o impacto de TJ McConnell e do McBride vai ser parecido. O impacto de Ben Mathurin e Mikal Bridges vai ser parecido. Miles Turner e Karl Anthony Towns, você espera que o Karl Anthony Towns ganhe esse matchup, mas não dá pra confiar mais também, né? Um jogador meio duvidoso na postseason. Então, acho que vai acabar pelos dois jogadores mais enérgicos das duas franquias, né? O Josh Hart e o Aaron Nesmith ali, que vão ser os jogadores que vão defender talvez os melhores jogadores de cada franquia. Exatamente, né? E, enfim, eu tô de olho exatamente no Cat. Favorito? Eu tô de olho exatamente no Cat. Não só necessariamente no Cat, mas como no frontcourt inteiro, nos dois bigs do New York Knicks, porque o Knicks é um time maior do que o Pacers. E se tem um lugar que o Knicks pode tirar proveito, é nesse tamanho. Porque o Pacers é um time que tem o Miles Turner de pivô e é isso. Às vezes joga o Thomas Bryant. Então, assim, esse é definitivamente um dos aspectos que o New York Knicks pode tirar vantagem, especialmente em rebotes ofensivos. E aí o Mitchell Robinson faz um papel muito importante. Então eu quero ver o quanto que o Mitchell Robinson impacta o jogo, mas acima de tudo, o quanto o Cat vai estar engajado ofensivamente para conseguir competir. Porque uma série ruim do Cat pode afundar completamente esse New York Knicks, então ele tem uma responsabilidade imensa nessa série. Imensa. Então vamos ver como é que isso vai acontecer. Sendo bem honesto, o Cat não me convenceu tanto assim em nenhuma das duas séries. Achei muito irregular, menos do que eu esperava.
Então, ele, pra mim, tem uma responsabilidade enorme nessas finais de conferência pra conseguir levar o Knicks às finais da NBA depois de tanto tempo, tá? Então, é isso. As duas franquias estão em tempos muito parecidos sem chegar à final da NBA. O Knicks desde 99, o Pacers desde 2000, é isso? 2001? 2000. 2000. Quando perdeu para... Não, quando venceu o Nova York, que chegaram às finais contra o Lakers. É. Ah, tá. O Knicks foi contra o Spurs, né, em 99, e o Pacers contra o Los Angeles Lakers. Ambos perderam, mas a última vez que ambos chegaram nas finais foi nesse período. Então, enfim, esses são nossos palpites. E acho que agora, Cauê, a gente já pode ir pro próximo tópico. Porque, enfim, já cobrimos bastante aí sobre Knicks e Pacers, mas a expectativa é altíssima aqui. Vamos então pro Oeste, Cauê? Vamos pra Conferência Oeste para falar do mais novo confronto definido nessa série. Uma série que vai começar daqui 2 dias, começa terça-feira, entre Oklahoma City Thunder e Minnesota Timberwolves. É o Anthony Edwards contra o Shai Gilgeous-Alexander. E se você tá revivendo uma rivalidade na Conferência Leste, para mim você tá começando uma rivalidade aqui no Oeste, porque a gente tá falando de duas estrelas que estão começando a ter mais impacto na pós-temporada por agora, né? O Shai não é mais tão jovem, tem 27 anos, mas está tendo mais relevância em playoffs desde a temporada passada. E a mesma coisa pro Anthony Edwards, que começa a competir, começa a chegar firme nessas retas finais de NBA desde a temporada passada. Então, é um confronto de duas estrelas fantásticas e tô muito animado para ver como é que isso vai acontecer. Mas antes, vamos falar então primeiro de... Vou deixar o Oklahoma City Thunder aqui primeiro, porque é a série que acabou de acabar e o que o pessoal tá querendo ouvir um pouco mais. Um time, Cauê, que foi extremamente dominante na temporada regular, o melhor time da NBA, com sobras na temporada regular, mas que não convence muito nesse segundo round, né, Cauê? Porque é um time que consegue dominar, varre o Memphis Grizzlies, mas que acaba sendo levado a 7 jogos contra o Denver Nuggets. E para se despedir do Denver Nuggets, Cauê, eu quero saber de você. O quanto isso é mérito do Denver, que é um time muito experiente, é um time cascudo, são campeões, não tem nem 2 anos, e conseguiu explorar muitas das deficiências do Oklahoma City Thunder. O quanto isso é mérito do Denver Nuggets e o quanto isso preocupa o OKC para os próximos rounds? Porque eu já vou dar minha opinião e vou passar a palavra para você. Eu acho que foi um presente que o Oklahoma City Thunder tenha recebido o Denver Nuggets nessa altura, para que aprendesse com as coisas em que eles podem ser explorados. Então eles ganham uma casca enorme depois dessa série. Mas quanto isso ainda preocupa, na sua opinião? Cara, não sei se eu chamaria de bênção. Porque o fator físico é uma situação complicada. Eles vão estar enfrentando uma defesa muito melhor no Minnesota Timberwolves, que também gosta e já mostrou que vai jogar zona, fez isso contra o Golden State Warriors na última série. E o Oklahoma City Thunder mostrou uma coisa que é a dificuldade de penetrar a zona. Claro que em momentos ali, inclusive hoje, conseguiu quebrar, mas nos 3 jogos que perde, a zona é um fator muito importante. E eu acho que você deu muita munição pro Minnesota explorar suas fraquezas, que era uma coisa meio mirabolante ainda assim, né? Não era conhecido. Ah, tá, não. O Oklahoma City Thunder não sabe jogar contra esse tipo de defesa. Ou não consegue penetrar aqui, não consegue parar esse tipo de ataque. E, claro, a Minnesota não tem o Nikola Jokic, muito longe disso, inclusive. Mas tem um defensor de área que eu acho que vai ser importante no Rudy Gobert. E tem uma coisa que o Denver Nuggets não teve durante a série, que é a bola de 3. E o volume na bola de 3 e tudo mais. Me preocupa um pouco, enfim, o matchup Shai Gilgeous-Alexander e Jaden McDaniels, ainda mais se o Minnesota vier para uma zona, enfim. Acho que vai ser uma coisa que talvez o Minnesota consiga tirar vantagem. Cara, mas respondendo essa pergunta, não sei se é uma bênção. Eu gosto de pensar que o Minnesota aprendeu muito com o que o Denver Nuggets fez nessa série, viu? Perfeito. E ao mesmo tempo em que a gente vê o Oklahoma passando por muitos problemas, quando foi posto numa defesa por zona teve muita dificuldade,
conseguiu ainda sobreviver e, depois de uma série muito física, consegue vencer em 7 jogos. Algumas preocupações que eu tenho, mesmo com a grande atuação de hoje, 24 pontos, a maioria deles quando o Oklahoma City Thunder ainda precisava abrir vantagem, eu ainda tenho minhas preocupações quanto a Jalen Williams, tá? E, enfim, é um jogador que tem se mostrado muito inconstante, ao mesmo tempo em que o Chet Holmgren também se mostra extremamente inconstante. Então isso também continua sendo um problema, na minha opinião, tá? E, enfim, ainda preciso ver mais desses dois aí para tentar mudar um pouco da minha perspectiva sobre esses dois pro decorrer da pós-temporada. Mas numa eventual classificação do OKC, esses dois vão precisar aparecer muito, né, Cauê? Demais. Principalmente o J-Dub, que hoje fez um bom jogo, mas fez uma série muito abaixo. E se o Minnesota decidir vir com aquela mentalidade de nós vamos parar todo mundo, não chamado Shai Gilgeous-Alexander. A gente vai deixar o Shai Gilgeous-Alexander vir para uma série de 37, 40, 36 pontos por jogo. Mas a gente vai tentar limitar o J-Dub a 15, 13, Chet Holmgren a 13, 12, e não deixar Alex Caruso, Lu Dort, esses caras ir para bola de 3. Pode ser um perigo para o Oklahoma também. Então, o J-Dub precisa conseguir gerar gravidade para o Shai, para que o Shai não precise ser dobrado, porque ele sabe que não podem deixar o J-Dub livre. Então, assim, são jogos de xadrez nessa série que os dois treinadores são muito bons. Chris Finch, o pessoal talvez não lembre, mas o jogo de ajustes do Chris Finch na série contra Denver é uma coisa de louco. Ele realmente bate seu professor no Mike Maloney. E talvez o Chris Finch seja um treinador mais preparado para uma final de conferência, até porque já esteve nessa posição ano passado, do que o Mark Daigneault. Então, star power, talento, o Oklahoma City Thunder tem de sobra. E eu queria só trazer uma outra informação, Edu, que Minnesota é uma das pouquíssimas franquias, para não dizer única, porque eu não sei essa informação, que o Oklahoma City Thunder não venceu a série da temporada regular. 2-2 acabou Minnesota e Oklahoma City Thunder. Teve o Dallas Mavericks também, que eles perderam 3 jogos, né? Sim. Mas, enfim, também essa é outra. Para um time que só teve 14 derrotas, é relevante isso. Exatamente. E a gente tá falando de um Minnesota Timberwolves que faz uma pós-temporada muito boa até aqui, né? O Anthony Edwards adicionou pro seu currículo ter eliminado LeBron James, Luka Doncic e Stephen Curry, só isso. E exatamente. No primeiro round, impressionante, né? Eu não vou entrar muito no mérito do primeiro round, que já falamos bastante sobre isso. Mas sendo muito dominante, expondo os problemas dos Los Angeles Lakers e conseguindo vencer no momento em que mais precisava, fechando jogos, que é algo que o Oklahoma City Thunder ainda não convenceu totalmente, por mais que tenha vencido 2 jogos no clutch time nessa série. Mas o Minnesota faz tudo isso com mais naturalidade do que o Oklahoma City Thunder. Isso também é um fator que a gente precisa ficar de olho para essa série. E contra o Golden State Warriors é até difícil a gente analisar, né? Porque a gente teve um jogo 1 em que o Golden State consegue vencer, e depois disso o Stephen Curry se lesiona e o Minnesota nunca mais teve a sua classificação ameaçada, vence os 4 jogos seguidos e se classificou. Então eu acho que o time mais difícil da gente entender em que estágio está e quais são os problemas nesse momento é o Minnesota, porque o Minnesota não foi testado de verdade no segundo round, né, Cauê? Não dá pra dizer que foi mesmo, né? Contra um Warriors sem Stephen Curry foi muito fácil, né? Aquele jogo 1 é uma anomalia. Minnesota teve um jogo ofensivo terrível. O Warriors defendeu muito bem naquela ocasião, mas depois é um passeio, muita facilidade nos 4 jogos. E realmente, né? Por mais que não foi testado o suficiente, tiveram tempo para descansar, pensar na cidade de conferência, estudar o Oklahoma City Thunder por 3 jogos. Afinal, 3 jogos foram disputados entre Thunder e Denver, enquanto Minnesota já estava classificado. Então, escolher uma narrativa e acreditar, né? Mas eu tô com você, eu prefiro acreditar que, assim, talvez
tempo perdido, lembrando que o Minnesota também descansou consideravelmente, né, para enfrentar o Golden State Warriors, fez aquele jogo 1 muito ruim contra o Oklahoma City Thunder. Você não vai ter essa sorte de ter o melhor jogador da franquia se machucando no primeiro jogo. Claro que pode acontecer, mas não é o que a gente espera, não é o que você projeta. Então você tem que começar vindo, dando o primeiro soco, ainda mais num jogo em que você vem muito mais descansado. Roubar um jogo em Oklahoma no jogo 1 seria essencial para o Minnesota Timberwolves. Exatamente, né? Exatamente. E você trouxe um tópico interessante, né, Cauê, que é a questão do cansaço. Você acha que isso é um fator aqui nessa série? Porque, assim, a gente tá falando de uma série, por exemplo, entre Thunder e Nuggets, em que o Oklahoma City Thunder usou muito do seu cansaço, do cansaço do Denver Nuggets a seu favor, principalmente agora nesse jogo 7. Ficou claro que o Denver sentiu o baque, porque jogou 7 jogos contra o Clippers, e agora mais 7 jogos contra o OKC no 14º jogo. O time teve muita dificuldade de se manter disponível, né? Enquanto o Oklahoma City Thunder acabou sobrando fisicamente, porque no primeiro round acabou varrendo o Memphis Grizzlies. Agora o cenário se inverte. Se a gente acabar indo para um eventual jogo 7, você acha que a tendência é que o Oklahoma City Thunder sinta, assim como sentiu o OKC? Desculpa, assim como sentiu o Denver Nuggets? Não acho. Até porque o Denver teve também, além do cansaço, muito problema de lesão, né? Michael Porter Jr. com o ombro, era um guarda agora com a coxa, Jamal Murray com uma doença também, né? Pouco foi falado sobre isso, mas Jamal Murray tava batalhando aí contra uma gripe um pouco mais acentuosa, então não tava se sentindo tão bem assim no jogo. E... Bom, eu não acho que vai ser um fator tão relevante, mas claro que Minnesota é a franquia mais bem descansada, né? A franquia que esperou mais tempo, vem com fome. Anthony Edwards demonstrou isso durante toda a playoff run. Mas não, Edu, sendo bem sincero, acho que se o Oklahoma City Thunder perder essa série, que já adiantando não é o que eu projeto, eu acho que eles não poderiam culpar no cansaço não, viu? Até porque não ter derrubado o Denver antes passa muito por eles também. Perfeito. Teve um jogador do Minnesota que a gente ainda não citou, né? Que ele concorre ao prêmio de Cinderela de 2025, que é Julius Randle. Porque ele é um jogador que tinha essa fama negativa em performar abaixo em pós-temporada, só que ele tem feito um trabalho fundamental nessas últimas 2 séries, foi muito bem, realmente se consolidou como essa segunda peça confiável do Minnesota Timberwolves. O que você projeta pro Julius Randle, hein, Cauezão? Você acha que é um jogador que a gente ainda não dá pra confiar, mesmo depois de tantos jogos bons? Ele vai lembrar em algum momento que ele é o Julius Randle e começar a fazer as coisas erradas de novo? Ou ele virou um padrão, ele realmente vai continuar sendo assim a partir do momento em que ele é um jogador do Minnesota? O que você espera do Julius Randle? Essa é a pergunta que eu tô mais curioso. Como é que você vai falar pra um cara que em 10 jogos dos playoffs até aqui te entregou mais do que você esperava dele em todos os jogos? Como é que eu duvido de um cara desse, né? Eu sei que é um cara que tem histórico ruim, que é um cara que não é o mais prolífico ali, tem decisões muito duvidosas, mas como é que eu vou duvidar desse cara? Eu não consigo, Edu. Eu não consigo imaginar que ele não venha pra uma boa série. E, cara, eu posso estar enganado, eu posso errar, pode ser que ele venha pra uma série ruim e seja exposto e tal. Mas eu acho que tem um pouco de Aaron Gordon no Julius Randle também. E o Aaron Gordon se destacou muito na série contra o Oklahoma City Thunder. Sim. Então, eu projeto um impacto positivo de Julius Randle nessa série de novo. E como ele tem feito pelo inteiro. Cara, então, eu acho que a gente vai ter uma resposta definitiva sobre isso nessa série. Com certeza. Porque se tem um time que pode expor o Julius Randle, pra mim esse time é o Oklahoma City Thunder. Que é um time que vai jogar na rotação de 2 bigs. Então, com Chet, com Hartenstein. É um time que força muitos erros. Então, o OKC é um time que potencialmente pode constranger o Julius Randle durante a série. E esse é o jogador que eu tô de olho nessa série pra ver como é que ele vai performar diante de uma defesa que impacta tanto,
que nem a do Oklahoma City Thunder. Então, eu acho que a resposta definitiva de quem é Julius Randle vem nessa série é um dos jogadores que eu tô animado pra ver, porque pra mim é um termômetro. Cauezão, palpites. Eu vou começar falando pra mim, tá? Diga lá. Eu acho que nessa série o Oklahoma City Thunder vence. E vence em... eu vou esperar você falar, cara. É uma série longa. Eu vou, então, já que você vai, eu vou falar o que você quer falar, mas não teve coragem de falar, então. Eu vou de Thunder em 7 jogos. Em 7 jogos. Tá. Eu vou de Oklahoma City Thunder em 7 jogos. Então eu vou... Assim, eu tava doidinho, pra te falar a verdade, em colocar o Minnesota passando. Meu Deus. Só que eu acho que é próximo, isso. tá? Só que eu não farei isso. Acho que... Porque eu acho que no final do dia, quem decide esse jogo, quem decide essa série é o franchise player. Shai? Não necessariamente não necessariamente o Shai decide, mas eu acho que o Shai, ele vai performar melhor do que o Anthony Edwards nessa série, é o que eu projeto. E por conta disso, eu acho que isso vai acabar pesando a favor do Oklahoma City Thunder em alguns jogos. Mas... não sei, cara. Eu acho que eu vou colocar em... Se for pra um jogo 7, eu não tenho essa confiança de que o Oklahoma vence. Então eu vou colocar o Oklahoma em 6 jogos. Vou colocar o Oklahoma em 6. Você acha que pro bem do Thunder, eles precisam fechar essa série em 6 jogos? Que o jogo 7, talvez eles não aguentem. Exatamente. É o que eu penso. Eu gosto disso. Minnesota jogou um jogo 7, né? Que foi aquele contra o Denver. Nesse core. Isso. E enfim, superou de uma maneira jamais vista, né? Virou uma vantagem de 20 pontos. Se eu não me engano, até hoje a maior vantagem virada no jogo 7 na história da NBA. E, enfim, passa do jeito que passa, né? E acaba sendo eliminado naquela ocasião para o Denver Nuggets. Não, para o Dallas Mavericks na cena de conferência do Oeste. Vale lembrar também que quando o Minnesota Timberwolves enfrentou um guard que adora mismatches e enfim, tão soberano, tão dominante em scoring 1 contra 1, esse cara dominou a defesa do Minnesota, né? Foi o caso do Luka Doncic. Sim. Então, talvez o Shai seja uma coisa a se olhar por conta disso. Porque não adianta a gente olhar, né, Edu, e falar, não, nós temos o melhor defensor para o Shai Gilgeous-Alexander da série. E eu acho que isso pode ser até verdade ali no caso do Jaden McDaniels. Tem o tamanho, tem os braços longos, tem a mobilidade, tem tudo pra defender o Shai. Só que, cara, o que você vai fazer quando o Shai vier pro mainstream e trocar pro Gobert? Você vai dobrar? Você pode dobrar. E aí vai deixar o Kayson Wallace, o J-Dub, o Alex Caruso livre pra 3, o Lolo Doric, o Chet Holmgren, enfim. É uma forma de defender o Shai. Você vai conseguir cortar essa torneira. Mas e o resto, né? Exato. Enfim, eu quero ver como o Minnesota vai defender. E eu tenho a receita pro Minnesota tentar, pelo menos o primeiro jogo, que é o jogo de testes, né? Ainda mais em Oklahoma. Vem com a zona. Vamos ver como o Oklahoma City Thunder vai responder a sua zona. Porque contra o Denver venceu 3 jogos em cima disso. Você, pra mim, tem potencial de vencer essa série se você conseguir executar uma zona tão bem executada quanto a do Denver. Então, exato, eu executaria a zona a partir do jogo 1. Eu faria a mesma coisa também, e até tendo o pivô que você tem no Rudy Gobert, o melhor jeito de você defender é na zona mesmo, pra evitar com que o Gobert vá para a linha de 3 pontos, que é o que o Oklahoma City Thunder vai tentar fazer a série toda. Cauê, eu te afirmo que desde que eu começo a acompanhar basquete mais analiticamente, é o top 4 mais imprevisível de todos os tempos. No sentido de, eu não faço ideia de quem será o campeão. Eu não faço ideia. Eu tinha projetado o Oklahoma City Thunder campeão antes da temporada, antes dos playoffs começarem, mas hoje em dia eu já não tenho mais essa certeza. Eu acho que é muito parelho, eu acho que cada time joga de uma forma diferente, todos ali jogam de formas extremamente diferentes, cada um tem sucesso da sua forma, cada um tem a sua estrela impactando da sua forma, então eu tenho muitas dúvidas de quem eu projeto ganhando a NBA, cara.
No ano passado, quando chegamos em Boston, Indiana e Minnesota e Dallas, eu particularmente tinha uma segurança muito tranquila de que Boston seria campeão porque era o melhor time com uma boa margem. Hoje em dia eu já não sei. Então, não. eu acho que vai ser realmente vão ser as finais de conferência mais imperdíveis dos últimos anos, porque qualquer time pode ser campeão. Qualquer um dos 4, sem sombra de dúvida. E eu queria bater na tela que provavelmente ainda não recebemos essa notícia, né? Só seguimos aguardando. Mas provavelmente o MVP da temporada segue vivo nos playoffs, que vai ser o Shai Gilgeous-Alexander. Eu vou falar assim, não sei se o Shai tem jogado como um MVP nessa postseason, sabe? Não tem sido... Ele não fez um jogo que fez eu arrancar os cabelos. Sim. Ele vai fazer isso nessa série contra o Minnesota? É o que eu projeto. Porque uma hora ele tem que fazer, imagino eu, né? Eu projeto que sim. Então isso pode ser um fator muito positivo pro Thunder. Exatamente. Bom, senhores, acho que é isso então, hein? Eu projetando New York Knicks e Oklahoma City Thunder. Quase projetei o New York Knicks e Minnesota para ser a final da troca. Seria uma coisa Seria muito legal. muito legal. Mas acabei ficando com o OKC, não tive coragem para isso. Mas fique registrado que eu cogitei essa possibilidade. Enquanto o Cauê vai de Indiana e OKC. Então as finais dessa temporada aí vão ser definitivamente imperdíveis. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Beleza? Cauêzão, muito obrigado aí pela hora aí de debate. Realmente sempre muito bom aí falar com você sobre como é que foram as séries, projetar um pouco mais como é que foram as coisas. O Minnesota que a gente não falou com tantos detalhes, porque realmente a série contra o Warriors não nos permitiu falar tanto sobre isso, porque a questão da lesão do Curry é definitivamente um problema, né, que a gente não pode desconsiderar, mas eu acho que a gente conseguiu ser bem completo aí nas outras análises dos outros times. Então, muito obrigado, viu, Cauê? Obrigado aí pelo debate, foi bom demais. Eu que agradeço, espero que o pessoal tenha gostado aí também do conteúdo, né? Dessa vez mais um Basquete Quadrado gravado, o terceiro Basquete ao Quadrado gravado aí, né? Dos nossos 32 produzidos. E um importantíssimo aí. Depois tem também, vamos ver se a gente volta, né? Ainda ao vivo no sábado para falar sobre como essas séries vão ter andado, porque no sábado nós teremos 2 jogos jogados em cada série, né? Se eu não tô fazendo a conta errada. Isso. Então, vai ser muito legal. Confesso que eu torço que a gente chegue com 1-1 no sábado, em ambas as séries. Que aí eu acho que a gente vai estar com nossos palpites bem alinhados com o que está acontecendo e é o que eu imagino que vai acontecer também. Então, muito obrigado para todo mundo que ouviu nós aí. Obrigado novamente por estar aqui comigo para falar sobre essas incríveis finais de conferência da NBA nessa temporada. Perfeito. Então é isso, senhores. Agradeço demais aqui a participação de todos. Deixe seu comentário, deixe o like, se inscreve no canal e nos fale para vocês quem vai ser o campeão dessa temporada, porque, como eu te falei, tá bem previsível. Também deixe a sua opinião sobre cada uma das séries, seu palpite, enfim. Deixa tudo nos comentários aí que estaremos lendo tudo. Beleza? Um grande abraço para todos vocês. Uma boa semana a todos e até a próxima.